Se você ouviu agora há pouco, após acenderem as velas, é comum, é um costume tradicional, cantar a canção Maoz Tzur Yeshuati. Maoz Tzur Yeshuati. E então, todo mundo esquece as palavras. Todo mundo conhece o primeiro verso com entusiasmo e depois disso, na. É uma cena familiar em muitas celebrações de Chanukah. Ninguém conhece as palavras, mesmo que estejam no papel, ainda não sabemos. E então você as lê e não faz ideia de como se encaixam na rima. Pare com essas músicas já. O nome judaico se torna antissemita depois que ouvem você cantar. Agora esta canção, aliás, muitos Shashamim dizem, quem a escreveu? Mordechai. Mordecai escreveu-o. Maoz Tzur. Este é dividido em 6 parágrafos. E a primeira letra de cada um dos primeiros 5 parágrafos forma a palavra Mem Resh Dalet Shaf Yud. Mordechai. Então, no último parágrafo, se você pegar a primeira letra das 3 primeiras palavras, diz Shazak, Mordechai Shazak. Muitos dizem que Maoz Tzur foi escrito por Mordecai, enquanto outros sugerem que outra pessoa o escreveu. O ponto é que vemos que há uma conexão. Agora, neste Maoz Tzur, fala-se sobre diferentes aspectos de Chanukah. Mas no 5º parágrafo, diz que os Yevanim, os gregos, vieram na época dos Shashmonaim e quebraram as barreiras entre os judeus e os gregos, tornando-nos todos tamei, tornando tudo tamei. Então, o que são realmente essas barreiras? Na época do Beit HaMikdash, havia uma separação clara entre o sagrado e o profano. Essas barreiras espirituais eram fundamentais para manter a pureza e a santidade do povo judeu. Shlomo HaMelech queria que todos se beneficiassem do Beit HaMikdash e orou a Hashem para que mesmo se um goi viesse ao Beit HaMikdash para trazer um sacrifício, Hashem atendesse sua oração e cumprisse seu pedido. Na verdade, todo o feriado de Sukkot era um momento em que trazíamos sacrifícios para 70 nações. Tanto era o benefício do Beit HaMikdash para as nações. Se soubessem seu benefício, os goim o defenderiam. Suas bênçãos vinham do templo. Destruí-lo era destruir sua própria bracha. Shlomo HaMelech, sábio, orou a Hashem para atender às orações dos goim, reconhecendo a importância do Beit HaMikdash para todos os povos. Se ele vem ao Beit HaMikdash e traz um sacrifício, mesmo sem intenção ou vontade, a resposta é sempre a oração. Por quê? Porque Deus nunca pensa que o Deus de Israel é fraco, evitando assim Shilul Hashem. Quando os goim vinham ao Beit HaMikdash, mesmo sem compreender plenamente, eles não teriam permissão para entrar no Beit HaMikdash da mesma maneira que os judeus. Havia uma barreira que separava o lugar dos goim e o lugar dos judeus. Agora, essa pequena barreira não era uma grande choma como o Kotel. Era uma coisinha pequena de alguns pés de altura. Você poderia olhar por cima dela. Essa barreira separava judeus e não judeus, como lavdil em parques adivisórias, nas filas. Isso evita que as pessoas pulem umas sobre as outras. Havia uma barreira similar entre goim e judeus, evitando confusão. Este é judeu, este é goi, e assim por diante. Naqueles dias, eles realmente pareciam iguais. Os judeus e não-judeus pareciam com o Rambam. Usavam tarbush e galabia, todos vestidos de forma semelhante. Ninguém se parecia com Shem Hashem como hoje em dia. Shlomo HaMelech diz para responder às preces com devoção. Mordechai, por sua vez, afirma: esses gregos quebraram a barreira. Que barreira? Uma pequena que poderiam pular ou quebrar.
Não é para nos manter longe deles, mas para separar e mostrar a diferença. Mordecai diz que essa é a questão. O que os gregos fizeram? Não vieram imediatamente com espadas para matar todos. É apenas para saber que existe uma distinção. Essa barreira separa judeus de não-judeus. Eles romperam a barreira ao se infiltrarem em nosso Beit Knesset, em nossa escola, em nossa comunidade, em nossa sala de estar, em nosso telefone, em nosso trabalho, em nossa mentalidade, em nosso coração, para nos fazer querer ser como eles, para nos fazer querer ser como os goyim. Agora você tem um Natal. De repente os judeus têm um arbusto de Chanuká. Eles já tinham arbustos de Chanuká há 30 anos. Mas agora isso se tornou uma grande coisa. Se você vai celebrar Chanuká, tem que ter um arbusto de Chanuká. E Chas Vishalom, você aparece no Chanuká sem presentes. Por quê? Porque os goyim têm presentes. Os judeus têm que ter presentes por 8 dias seguidos. Agora vamos ouvir. Dar geld ou dinheiro aos filhos é aceitável, faz parte da tradição. Porém, adultos trocarem presentes reflete mentalidade goish, cristã. Competimos com seus feriados. Eles dão presentes por Yoshka, nós por Chanukah. É imitação, distorção de tradições sagradas, influência externa inaceitável. Enfraquece nossa identidade judaica. O ano novo se aproxima. Hashem Yerachem. As pessoas sairão e cometerão pecados. Alguém aprendeu o que realmente fizeram no ano novo? O que Sylvester Harasha fez ao Am Israel? Todo o feriado foi baseado no massacre de judeus. Historicamente, era um dia em que judeus eram massacrados nas ruas. Ninguém reflete sobre isso. As pessoas apenas celebram sem pensar no significado real desse dia para o povo judeu. Queimem suas lojas com elas. É ano novo, mas eles celebrarão. Farão Lishaim à meia-noite. Seus avós morreram por serem judeus, mas eles dizem Lishaim. Ficarei acordado a noite toda. O shiur é tarde, não posso ir, mas ficarei acordado. É uma noite para reflexão e para lembrar os que se foram. Isso significa que a mentalidade grega não se trata deles nos matarem com a espada, com a arma, com o antissemitismo. Pelo contrário, já está em nossa mente, está em nosso coração. Queremos ser, somos destinados a ser uma luz para as nações, não seguir suas práticas equivocadas. Lembre-se, todo judeu deve se lembrar que ele é judeu e ela é judia. Não celebramos feriados não judaicos, mesmo que pareçam inofensivos. É um zilzul, um desrespeito à Torá, e pode levar a um Shilul Hashem, uma profanação do nome de Deus. Mantenha-se fiel à nossa sagrada Torá e aos nossos próprios feriados. Esse é o caminho de um verdadeiro judeu.